E claro, hoje no nosso programa a gente volta a falar sobre a pandemia de coronavírus no nosso país. Infelizmente os números continuam subindo. Hoje nós vamos atualizar os números para você e também nós vamos conversar com brasileiros que estão fora do país, que estão em outros países. Vamos conversar ao vivo com esses brasileiros para entender como é que está a vida, quais as orientações eles estão seguindo. E também vamos conversar hoje com o Jonathan. Lembra dele? Ele que foi o primeiro caso confirmado de Covid-19 aqui na cidade de Uberlândia. Daqui a pouco nós vamos trazer as informações ao vivo com ele aqui no nosso Balanço Geral. Mas vamos atualizar os números? Vamos atualizar os números relacionados ao coronavírus aqui na cidade de Uberlândia e também na cidade de Uberaba. A primeira repórter que participa comigo é a nossa querida Ellen Vilela. Ellen Vilela atualizando os números para a gente. Bom dia, boa semana, Ellen. Bom dia para você, boa semana para todo mundo, viu? Bom dia para todo mundo também. Rafael, Uberlândia tem 1.029 casos suspeitos do novo coronavírus. Casos confirmados, 10. Resultados negativos para o Covid-19, 105. Mortes suspeitas, 4. Óbito negativo para o Covid, 1. Total de pacientes internados, 40. Agora vamos para a cidade de Uberaba. Casos suspeitos, 26. Casos confirmados, 3. E casos negativos, 23. Rafael? Obrigado, Ellen Vilela, trazendo esses números. Lembrando que são os últimos boletins divulgados oficialmente. E, claro, esses números vão atualizando na medida do possível e a gente vai mostrando aqui no nosso Balanço Geral. Agora, deixa eu pedir licença, falar sobre a cidade vizinha de Araguari. Alô, meus amigos de Araguari, grande abraço a todos vocês. Gente, em Araguari são quase 300 casos suspeitos de coronavírus. O repórter Túlio Amancio também está comigo e tem as informações. Preocupação em relação a esses números, né, Túlio? Bom dia para você. Isso, Rafa. Bom dia para você, bom dia aos amigos que acompanham o nosso Balanço Geral. Quase 300 casos suspeitos e 2 mortes suspeitas, viu, Rafa, que aconteceram durante esse final de semana. Os 2 homens estavam internados na Santa Casa de Misericórdia, na cidade de Araguari, e no sábado o homem de 79 anos morreu e ontem, no domingo, a outra vítima, um homem de 62 anos, morreu, a outra possível vítima, né? Porque agora os parentes, eles esperam resultados de exames, de testes, para saberem se realmente eles foram vítimas da Covid-19 ou não, já que eles apresentavam os sintomas. Eles estavam internados, um há quase um mês e outro há pouco mais de um mês. Agora vamos para os números na cidade de Araguari. Segundo a Secretaria de Saúde do município, são 295 casos suspeitos, nenhum caso confirmado, 4 casos descartados. 9 pacientes seguem internados, sendo 7 em Araguari e 2 na cidade de Uberlândia. Mas vamos prestar atenção nesses números, Rafa. De 295 casos, 4 descartados, nenhum confirmado. Ou seja, o número de testes feitos na cidade de Araguari é muito pequeno, é muito baixo. Araguari, assim como Uberlândia, assim como todas as cidades do país, vem sofrendo com a ausência dos testes, dos kits para serem feitos os testes. Então, sem os testes, a Organização Mundial da Saúde já recomenda: testem, testem, testem. Porque sem os testes, a gente não vai saber a real dimensão dessa pandemia na nossa região e no nosso país. E essa é uma questão muito preocupante nesse momento no Brasil, Rafa. Só para completar aqui, para ajudar a combater essa pandemia na cidade de Araguari, o 2º Batalhão Ferroviário, o Batalhão Mauá, ele montou barracas em frente às unidades de saúde, já que, segundo a Secretaria lá de Saúde de Araguari, a tendência é que os casos aumentem, é o esperado em todo o país. Então eles já estão montando aí essa operação para receber os possíveis casos de Covid-19. Rafa. E lembrando, Túlio, pessoal de casa, em relação à cidade de Uberlândia, foi informado, inclusive pelo prefeito Odelmo Leão, que um laboratório foi contratado pelo município para agilizar esse processo, para a gente conseguir saber o quanto antes o número exato de pessoas que estão sofrendo com o coronavírus, com o Covid-19. Obrigado, Túlio, pelas informações aqui no nosso Balanço Geral. Você continue acompanhando a gente, por favor, no Facebook e mande o seu recado, comente com a gente. E falando em mortes, infelizmente agora a gente vê um número crescente de mortes que estão sendo investigadas
investigadas com suspeita de Covid-19. Em Patos de Minas, um idoso morreu com suspeita de Covid-19. E outras 2 pessoas da família dele estão internadas por causa disso. O repórter Elcio Fonseca também ao vivo participa com a gente e tem as informações sobre esse caso. Esse idoso estava num hospital particular, é isso, né, Elcio? Bom dia. Oi, Rafael, bom dia a todos. É isso mesmo, idoso de 79 anos, ele estava internado no Hospital Vera Cruz, aqui de Patos de Minas, e morreu na tarde de sábado agora. Segundo o hospital, ele chegou lá com quadro de insuficiência respiratória grave na sexta-feira de manhã, e ficou menos de 24 horas internado. Infelizmente não resistiu, como eu disse, morreu na tarde de sábado. Ainda segundo o hospital, esse idoso tinha outros problemas de saúde, como diabetes e hipertensão, e recentemente teve dengue e pneumonia. Ainda não dá para confirmar a causa da morte, porque os resultados dos exames ainda não chegaram, mas é uma morte investigada com suspeita de Covid-19, sim, a primeira aqui em Patos de Minas, viu, Rafael? A mãe e a irmã desse idoso, a esposa e a irmã desse idoso, elas não tiveram idades divulgadas, mas estão internadas no mesmo hospital, também no Hospital Vera Cruz, com suspeita de Covid-19 as 2. Elas estão com pneumonia, isoladas em observação médica. Os resultados dos exames delas também ainda não chegaram, são casos suspeitos aqui na cidade, Rafael. Por falar nisso, a Secretaria de Saúde do município divulgou agora há pouco, por volta das 11 da manhã, mais um boletim médico. Olha só, agora já foram notificados 84 casos suspeitos aqui em Patos de Minas. Desses 84, 9 deram negativo. Portanto, são 75 casos agora aguardando resultados de exames, Rafael. Ou seja, também aquele problema da falta desses kits, a falta desses exames, até porque a gente precisa saber o quanto antes, os governantes precisam saber o quanto antes esses números, até para combater, para realizar algumas ações. Obrigado, Elcio, pelas informações aqui no nosso Balanço Geral. E lembrando que em relação a esse idoso que, infelizmente, segundo informações, morreu suspeito de Covid-19, a médica que atendeu esse paciente também cuida dos familiares dele, conversou com a gente. O paciente deu entrada no pronto-socorro já em insuficiência respiratória, tá? Ficou menos de 24 horas internado no nosso hospital, foi colhido o material. Qualquer paciente que entra em insuficiência respiratória, até que se prove o contrário, a gente tem que seguir as recomendações do Ministério da Saúde e tratar ele como uma suspeita, ainda não tem confirmação nenhuma, não saiu exame nenhum. Ontem, durante o dia, outros familiares também tiveram sintomas e 2 familiares acabaram sendo atendidos aqui e estão internados, isolados, com suspeita também, mas não tem nada confirmado. Aí a médica do hospital conversando com a nossa equipe, explicando em relação principalmente esse caso que aconteceu em Patos de Minas. Você no Facebook do Balanço, por favor, continue acompanhando, participando. Grace Pereira, Anderson Lima, Antônio César Ferreira, Luciano Guerin, João Fonseca, Cláudia Camargo comenta: Rafael, não entendo o motivo pelo qual Minas aparecem casos quando falamos de óbito em nível nacional. E infelizmente, Cláudia, olha só o que vai acontecer agora, que eu vou mostrar dados divulgados agora há pouco pela Secretaria de Estado de Saúde aqui de Minas Gerais. Boletim que acabou de ser divulgado com os novos números do coronavírus aqui no nosso estado. E infelizmente a primeira morte por Covid-19 foi confirmada em Minas Gerais. Outros 23 óbitos, olha só esse número, 23 óbitos seguem em investigação. E lembrando que essa pessoa que infelizmente morreu e confirmaram o caso dela é uma mulher com mais de 80 anos, ela tem 82 anos e era da capital mineira, em Belo Horizonte. São 261 casos confirmados até agora e 29.724 casos suspeitos. Preocupante esse número que vem crescendo e preocupa demais, né? Vamos voltar a falar da cidade de Uberlândia, porque olha só, o nosso repórter Danilo Cacheta acompanha neste momento uma coletiva com infectologistas e autoridades de saúde. Essa coletiva está acontecendo nesse momento e o Danilo Cacheta está lá na Prefeitura de Uberlândia. Danilo, boa tarde para você. Ventiladores, a mesma coisa. É hora
Oi, Rafael, boa tarde para você, boa tarde a todos. Nós estamos aqui na sala de reuniões do gabinete do prefeito Adelmo Leão. Essa entrevista começou agora há pouco. Autoridades de saúde, cientistas, infectologistas da Universidade Federal de Uberlândia se reuniram com o Ministério Público Estadual, Federal, também o secretário de Saúde, que fala neste momento. Eles estão defendendo que a cidade de Uberlândia mantenha o isolamento social total para evitar um problema maior com a epidemia do coronavírus. Essas declarações vão na contramão do que tem defendido o presidente da República, Jair Bolsonaro. Eles, inclusive, mencionaram as declarações do presidente aqui na coletiva agora há pouco. Disse que todas as orientações das autoridades de saúde pelo mundo é para manter o isolamento social e evitar um problema maior, principalmente que a curva de casos do coronavírus, que tende a aumentar nas próximas semanas, ela seja achatada com essas medidas, com que o contágio diminua. Neste momento, quem tem a palavra é o secretário municipal de saúde, Gladstone Rodrigues. Ele fala das condições do sistema público de saúde de Uberlândia, os leitos de UTI disponíveis e como a cidade tem se preparado para enfrentar o pior do coronavírus. Vamos ouvi-lo, Rafael. Segunda etapa teria mais 8 leitos, daria então 21 leitos, 13 mais 8. Então, 40 leitos de UTI, 40 ventiladores e recursos humanos para 40 leitos de UTI. Essa é a dificuldade. Mas isso vai ser suficiente? Se a epidemia for intensa, a primeira etapa de 20 leitos e os 60 leitos lá da enfermaria do Santa Catarina, com mais os 21 leitos de UTI, com mais o Grupo Luta pela Vida, que já nos disponibilizou daquela área que eles construíram para cuidar dos paliativos indo para o aeroporto, mais 44 leitos. Mas isso será suficiente? Então, estamos estudando a alternativa de ter um hotel com mais, então, 80 leitos de hotel, onde eu tenho já os leitos, onde eu tenho os banheiros, mas eu não tenho oxigênio, mas eu não tenho aspirador. Então, os casos de isolamento seriam lá nesse hotel. Num terceiro momento, o hotel não resolveu, a demanda é superior. Vamos para um hospital de campanha, então, a semelhança do que está acontecendo em São Paulo, capital, no AMB, no estádio de futebol, e vamos montar o hospital de campanha no Sabiazinho, no primeiro momento. É a ideia de criar mais 100 leitos lá, de calamidade pública mesmo, leitos precários, mas onde houvesse cuidado. Mas, novamente, teremos recursos humanos, porque os médicos também adoecem, as enfermeiras também adoecem e precisam de isolamento. E nós temos o substituto, quer dizer, o momento é grave, o prefeito tem que tomar uma decisão, o governador tem que tomar a decisão, o presidente da República tem que tomar a decisão, e nós, conforme o doutor Marcelo já falou, estamos nos alinhando de que, no momento, nós temos que pedir a compreensão da população e permanecer em casa, para ver se nós... palavra do secretário municipal de saúde, Gladstone Rodrigues. Duas informações importantes aqui para o público do Balanço Geral, é que a prefeitura já pensa em providenciar um hotel aqui em Uberlândia, fechar esse hotel para isolar as pessoas que são suspeitas de coronavírus, para evitar o contágio, colocar essas pessoas em quartos de hotel separados, um local apropriado que teria pelo menos 80 quartos para atender essas pessoas. O secretário também disse que a secretaria já está estudando montar um hospital de campanha lá no ginásio do Sabiazinho, onde pelo menos 100 leitos poderiam ser improvisados para atender as pessoas, mas a grande preocupação aqui da prefeitura neste momento é em ter profissionais, médicos, enfermeiros, profissionais da saúde que pudessem trabalhar nesses locais. Então há uma preocupação grande, eles estão reunidos nesse momento para discutir agora os próximos passos e como a cidade pode se preparar para enfrentar o pico mais alto de contágio do coronavírus. Rafael. Agora, além do Gladstone, Danilo, outras autoridades já falaram? O Gladstone está sendo o primeiro a falar nessa reunião.
Sim, agora há pouco também a gente ouviu a palavra do Dr. Marcelo Simões. Ele é infectologista, cientista da Universidade Federal de Uberlândia, já foi diretor do Hospital de Clínicas da UFO. E o Dr. Marcelo Simões enfatizou a importância do isolamento social, falou das últimas pesquisas que a respeito do que tem acontecido na Coreia e na Alemanha, Rafael, o isolamento social tem sido positivo. A curva de mortalidade diminuiu muito, porque uma vez o contágio sendo reduzido, as pessoas que estão em grau de risco correm menos risco, então não tem o índice de mortes diminui muito. Essa foi a defesa do Dr. Marcelo Simões, infectologista da UFO, dizendo que todas as orientações científicas no momento é para se manter o isolamento para evitar uma situação pior de contágio do coronavírus, viu? Agora, Danilo, quem está acompanhando o Balanço Geral acompanhou uma parte dessa entrevista, o momento que ele começou a falar, e ele falava sobre os leitos de UTI. E ele falou sobre um número que eu fiquei extremamente preocupado, gostaria que você confirmasse. São 40 leitos de UTI, isso só no Hospital de Clínicas ou na cidade de Uberlândia? Você tem como confirmar isso para nós, Danilo? Sim, Rafael, os leitos de UTI são 40 no Hospital Municipal e 30 no Hospital de Clínicas da UFO. O Hospital de Clínicas da UFO, isso a gente está falando de leitos de UTI adulto, né? No caso do Hospital Municipal, 10 desses leitos são para UTI neonatal também, para casos, né, quando as crianças nascem prematuras e precisam de um atendimento específico. Então, leitos de UTI adulto são 30 no Hospital Municipal e 30 no Hospital de Clínicas da UFO. Agora, eles conseguiram também viabilizar a reabertura do Hospital Santa Catarina, né, que é particular, mas estava fechado e agora vai começar a funcionar pelo serviço público. E lá também serão disponibilizados mais 20 leitos de UTI adulto, viu, Rafael? Tá certo. Danilo, daqui a pouco eu volto a conversar com você. O Danilo que está acompanhando este momento, essa reunião que acontece na Prefeitura de Uberlândia. Daqui a pouco ele volta a conversar com a gente, trazendo todos os detalhes aqui no nosso programa sobre tudo que está sendo discutido nessa reunião e ações importantes em relação ao combate ao coronavírus. Agora, uma coisa me deixou extremamente intrigado, você de casa com certeza também. Imaginamos aí o Hospital de Clínicas, que é referência em toda a nossa região. 30 leitos de UTI é pouco demais, né? Referência regional toda. 30 leitos de UTI é muito pouco, né? Vamos girar a informação, olha só. A gente sempre vem falando que o Covid-19 é extremamente perigoso para os idosos e aquelas pessoas que têm algum tipo de problema de saúde, principalmente insuficiência respiratória. Agora, preste atenção nesse caso. Um bebê, é isso que eu digo, um bebê foi internado em Uberlândia com suspeita de coronavírus. A Ellen Vilela tem as informações, volta a participar comigo. E essa criança é de Coromandel, né, Ellen? Sim, Rafael, a criança é de Coromandel. A informação é da Secretaria Municipal de Saúde de Coromandel, que informou que a criança de 2 meses, o bebezinho, foi internado aqui em Uberlândia com suspeita de Covid-19. A criança estava com muita falta de ar. Ele foi internado aqui em Uberlândia e a última informação divulgada é de que o paciente está bem, está com pneumonia. Foi feito o teste do coronavírus, mas o resultado ainda não saiu, Rafael. Na cidade de Coromandel, tem 40 casos suspeitos de coronavírus. É com você. Obrigado, Ellen. Alô, Coromandel, grande abraço, gente. Preocupação, bebê. Um bebê, gente, nessa situação. E olha o que está acontecendo lá no Alto Paranaíba, em Patos de Minas. A Polícia Militar foi chamada para que uma criança com um caso suspeito de coronavírus fosse internada. O Elcio Fonseca também volta a participar com a gente e tem as informações ao vivo, direto de Patos de Minas. Também uma criança, hein, Elcio? Sim, Rafael, um bebê, podemos dizer, tem apenas 1 mês de vida e esse bebê, ele veio de ambulância até aqui em Patos de Minas, acompanhado da mãe. Eles são da Chapada Gaúcha, cidade no norte aqui do nosso estado. Vieram de ambulância na madrugada de sexta-feira. Foram direto para o Hospital São Lucas, que atende pelo SUS aqui na cidade. Mas lá no São Lucas, o hospital disse que não tinha condições de receber esse bebê com suspeita de Covid-19, porque não tinha espaço na UTI neonatal para recebê-lo. E então o bebê continuou na ambulância, foi levado dessa vez ao hospital regional aqui da cidade. E lá no hospital regional também disseram que o hospital não tinha condições de receber o bebê porque o hospital já estava com a capacidade máxima preenchida.
voltaram com o bebê de apenas 1 mês para o Hospital São Lucas. Depois que policiais conversaram com administradores, aí sim o hospital recebeu esse paciente, esse bebê de apenas 1 mês de vida. Isolaram uma área no CTI neonatal do hospital e receberam esse bebê lá, portanto, no São Lucas. O bebê continua internado, o hospital não informou o estado de saúde atualizado dele. Ele chegou aqui na madrugada de sexta-feira com sintomas de gripe e febre há 2 dias seguidos. Mas, como eu disse, agora não temos a atualização do caso, do estado de saúde dele. É um caso que continua sendo tratado como suspeito, porque os resultados dos exames também não chegaram ainda, Rafael. E que ponto nós chegamos? A família tem que chamar a polícia para garantir a internação da criança. Tem que chamar a polícia para garantir a internação da criança. Lembrando, você de casa que acompanha o nosso Balanço Geral, esse também é mais um caso suspeito que acontece lá no Alto Paranaíba. Obrigado, Elcio Fonseca, pelas informações. E é aquela preocupação que é uma preocupação do Ministério da Saúde, uma preocupação de todas as secretarias. O grande problema em relação ao coronavírus, o Covid-19, é a quantidade de pessoas que acabam, infelizmente, ficando doentes rapidamente. Aí não existe estrutura no Sistema Único de Saúde, não existe estrutura hospitalar, mesmo na área particular, para conseguir atender a quantidade de pacientes. Essa é uma grande preocupação. Essa é a preocupação de todos. Por isso, esse pedido de isolamento social nesse momento. Esse é o pedido das nossas autoridades, viu? Agora deixa eu trazer outros assuntos para você que acompanha aqui a nossa programação. Eu volto a conversar com o repórter Túlia Manso, porque um carro, ele caiu em um barranco, um buraco. Como é que foi isso, Túlia? Explica pra gente, por favor. Em um buraco, Rafa, uma loca. Isso foi na Avenida Minervina Cândida, aqui na cidade de Uberlândia. Um casal que passava por lá viu o carro caído no buraco, fez o vídeo e mandou pra gente aqui no Balanço Geral. O casal disse que conversou com o motorista, ele estava bem, não tinha se machucado, e disse que caiu no buraco por conta da falta de iluminação. Lá é um pouco escuro, ele disse que não viu lá o buraco e acabou caindo com o carro. E aí nós entramos em contato com o DEMAI, porque nesse local está rolando uma obra lá de drenagem pluvial. E o DEMAI disse que realmente esse trecho é o trecho da obra, mas que estava devidamente sinalizado. E o que aconteceu foi que o motorista não respeitou a sinalização e acabou invadindo o local. Essa é a versão do DEMAI. O Departamento Municipal de Água e Esgoto disse ainda, Rafa, que por conta da chuva, o buraco ele se abriu e atingiu até o local da obra e que hoje uma equipe vai lá para fazer o conserto. Rafa? Que é isso? Olha o tamanho do buraco, isso é uma cratera, meu amigo. Olha lá, quase que o carro se esconde dentro do buraco. Olha isso. Deixa eu agradecer os amigos do Balanço Geral que mandaram as imagens pra gente através do WhatsApp 997-989900. Que é isso? Que isso, hein, meu amigo? E muita atenção, viu? Tome o máximo de cuidado, você que está sempre acompanhando aqui a nossa programação. Agora a gente volta a falar sobre o coronavírus, o Covid-19, e a gente conversa com o primeiro paciente confirmado de Covid-19 aqui da cidade de Uberlândia. Se trata do advogado Jonathan Campos. O Jonathan, claro, conversa com a gente pela internet. Jonathan, primeiramente, obrigado pela disponibilidade de estar conversando com a gente, viu, meu amigo? E estou preocupado, querendo saber, todo mundo querendo saber. E aí, passou esse período de isolamento social, a vida agora está seguindo mais ou menos normal? Boa tarde para você, Jonathan. Boa tarde a todos que estão nos vendo. Graças a Deus, passou esse período de quarentena e agora, vida que segue, né? Vamos voltar a trabalhar, na medida do possível, no home office, que eu já trabalhava dessa forma, então vou continuar trabalhando desse jeito. E agora eu posso estar junto com a minha família, né? Então ficou muito mais fácil agora enfrentar a quarentena. E falando em família, o Jonathan não podia, inclusive, até conversar com a própria família, ficava num quarto separado da casa. Como é que foi depois que passou esse momento, dar um abraço aí na família depois disso tudo? Nossa, perfeito. A coisa, às vezes você pensa que é uma coisa tão simples, um abraço, um pegar na mão e tudo mais. Quando você não tem isso, você vê que faz falta. Esse gesto, pequeno gesto de carinho entre os seus familiares, entre os seus, quando você fica sem, você vê a falta que isso faz. E hoje eu consegui dar o primeiro abraço na minha filha. Então, estou muito feliz hoje. Bom, Jonathan, a gente tem visto, infelizmente, os números subirem aqui na cidade de Uberlândia, no Brasil, no mundo, infelizmente, isso vem acontecendo e as pessoas estão se perguntando, Rafael, eu preciso saber o que acontece com a pessoa que pega o Covid-19, o que acontece com a pessoa que começa a apresentar os sintomas. Então é importante a gente repetir isso. Jonathan, o que você começou a sentir a partir do momento que você procurou uma unidade de saúde?
Ó, eu tava com febre e dor no corpo, dor no olho, dor de cabeça. E eu sou uma pessoa que não fica doente com facilidade. Então, a partir do momento que eu tive a febre, eu já, de imediato, associado com eu tinha feito uma viagem internacional, eu já de imediato, eu mesmo já me isolei. Já liguei para o meu médico, a gente já conversou por telefone, fizemos uma consulta. Ele falou, não, você com o seu histórico de viagem, eu vou fazer um pedido, você vai fazer o exame para o coronavírus. Muito provavelmente você deve ter pego isso na sua viagem. Eu falei, tudo bem. Aí fiz o exame e, para surpresa desagradável, eu estava positivo para coronavírus. Agora, como é que foi esse processo de isolamento? Quantos dias você ficou isolado? E também como é que foi o tratamento em relação ao Covid-19? Eu fiquei isolado mais de 14 dias, mas o meu médico indicou 14. Só que eu fiquei com um pouco de receio, então eu acabei ficando 17 dias isolado. E assim, o tratamento, por eu ter apresentado um quadro bem favorável do coronavírus, eu só tomei 2 ou 3 comprimidos de dipirona, que era para baixar a febre mesmo no dia que eu estava febril. Então, assim, esse foi o único tratamento que eu fiz, porque o meu caso, graças a Deus, foi bem leve e eu não tive nada que agravasse o meu quadro de saúde. Agora, Jonathan, aproveitando a sua participação, depois que você passou por todo esse processo, eu gostaria que você deixasse um recado para a nossa população, a população que está aflita em relação a isso e principalmente aflita em relação ao pedido a esse decreto municipal que pede o distanciamento social. Por favor. Eu acredito que o distanciamento social é o mais indicado no nosso caso, no nosso meio que a gente vive. Porque o vírus só anda através da gente, a gente que carrega ele. Então, se a gente ficar longe das pessoas, quem não está doente não vai ficar. Então, ou seja, se o vírus não andar, ele vai morrer. Então, o que a gente tem que fazer hoje, infelizmente, é esse distanciamento social mesmo. E eu peço a quem estiver me ouvindo, que no meu caso, graças a Deus, não foi um caso grave, mas eu tenho amigos e médicos na família que estão trabalhando na linha de frente, e o que eles me relatam é um caso preocupante na cidade de Uberlândia. Então, assim, se você tiver oportunidade, mantenha o distanciamento social, mantenha o seu isolamento, tenta manter a integridade dos seus familiares da melhor forma possível. Todos nós temos um parente que está no grupo de risco, temos alguma pessoa querida que é idosa, então assim, a gente tem que tentar preservar essas pessoas, porque às vezes a gente ouve muito falar que 1% só que vai ficar doente, mas se esse 1% for dentro da sua casa, esse 1% vai ser tudo. Então, na minha casa, na minha família, nós estamos guardando o isolamento social à risca. Certo. Jonathan, quero agradecer muito a sua participação aqui com a gente. Sucesso, aproveite bastante a sua família, abrace bastante a sua filha. E é muito importante nesse período, nesse momento que nós estamos vivendo, trazer uma notícia positiva, uma notícia importante para a nossa sociedade em relação à recuperação de um paciente. Está aí, o Jonathan, muito bem. Obrigado, viu, Jonathan? Grande abraço. Um abraço a todos, gente. Certo. Jonathan, que é advogado aqui da cidade de Uberlândia, e ele foi o primeiro a contrair o coronavírus, o Covid-19. Deixa eu trazer outras informações. Olha, uma tentativa de duplo homicídio foi registrada aqui na cidade de Uberlândia. Os militares foram até o AI do bairro Roosevelt, onde um paciente havia sido baleado. O homem de 39 anos contou que estava na calçada junto com a outra vítima, um homem de 29 anos e uma testemunha, quando foram surpreendidos por 2 autores com roupas escuras e também uma moto. O passageiro desceu da moto, foi em direção a eles e efetuou os disparos que atingiram o braço esquerdo em um dos homens e a segunda vítima foi atingida no tórax, próximo ao pescoço. Eles foram deixados na unidade de saúde, na UAI do bairro Roosevelt, no pronto-socorro da UFO, e eles não correm risco de morte. O caso vem sendo investigado agora pela polícia para tentar entender a razão desses disparos. E atenção, um homem foi preso por tráfico de drogas aqui na cidade de Uberlândia. Maconha e uma arma foram apreendidas. O Túlio Amâncio volta a participar com a gente e tem os detalhes. Túlio. Ô Rafa, a polícia recebeu uma denúncia anônima de que no endereço, no bairro Shopping Park, estava acontecendo tráfico de drogas. Os militares foram até o local indicado. O suspeito, o homem de 30 anos, estava lá na rua. Quando viu a polícia chegando, ele correu para o interior da residência
a polícia bateu no portão, a mãe dele autorizou a entrada dos policiais. Aí a polícia encontrou escondida num quarto 20 quilos de maconha, dividido em tabletes, e uma espingarda também escondida atrás do guarda-roupa, uma espingarda calibre 22, encontrou ainda uma balança de precisão e mais de R$500 em dinheiro. Diante disso, o homem foi preso por tráfico de drogas. Rafael, que já tem outras passagens pela polícia e também por tráfico. E é importante dizer, né, Túlio, pessoal de casa que está acompanhando o Balanço Geral, já falei sobre isso, lembre-se, continuem fazendo essas denúncias anônimas, continue denunciando o tráfico de drogas perto da sua casa. Não é por causa que nós estamos num período de pandemia, num período de distanciamento social que nós vamos fazer isso. Tem que fazer, denuncie. Está sabendo de alguma coisa? Entre em contato através do telefone 181. Obrigado, viu, Túlio, pelas informações. Vou falar de um acidente agora. 2 carretas bateram na BR-365 entre Uberlândia e Monte Alegre de Minas. E com o impacto da batida, um dos veículos chegou a pegar fogo. A Ellen Vilela tem as informações e o que chama a atenção desse acidente, nós estamos falando da 365, num trecho que é uma rodovia dupla, né, Ellen Vilela? Sim, Rafael, o acidente foi na BR-365, perto do trevo de Chapetuba. O trevo você pode ir para frente, vai para Monte Alegre. Se você pegar a direita, vai para Tupaciguara. E é um dos locais mais movimentados da nossa região. Dá acesso ali a Goiânia, pelo lado direito, e também vai para Monte Alegre, ali vai para Ituiutaba, BR-153. E essas carretas, esse acidente foi por volta de 8 horas da noite. A carreta carregada de soja estava parada, segundo testemunhas, quando a carreta carregada de milho bateu na traseira e pegou fogo. O motorista conseguiu sair rapidamente e ficou ferido numa das pernas. Ele foi socorrido por uma equipe do SAMU e ele conseguiu ser levado para o hospital. Agora os bombeiros foram chamados e conseguiu a ajuda de um caminhão-pipa de uma usina de álcool que fica perto de Tupaciguara. Esse caminhão-pipa chegou até o trevo e ajudou os bombeiros ali a apagar o incêndio. Durante o trabalho para combater as chamas e também de retirada dos veículos, a pista teve que ser interditada. Rafael? Que pancada é essa, hein? Que força desse impacto, hein? Meu Deus do céu. Obrigado, Ellen, pelas informações aqui no nosso Balanço Geral. Olha só, 4 pessoas foram presas em Uberaba. A Polícia Militar fazia a operação após receber denúncias sobre furto e roubos que estariam sendo realizados na cidade. O condutor de um carro denunciado foi abordado e confessou que participava como motorista da quadrilha, tendo inclusive indicado quem seriam seus comparsas. Os militares foram até as casas dos acusados e encontraram uma réplica de arma de fogo, que você está vendo, que era utilizada na prática dos crimes. Na casa do vizinho, de onde foi encontrada a arma, foi localizada cerca de 59 gramas de substância semelhante a crack. Uma das vítimas reconheceu um dos suspeitos. Os 4 presos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil. E olha só, deixa eu chamar o meu querido Elcio Fonseca para trazer informações também com a gente, direto lá do Alto Paranaíba. Há pouco eu mostrei aqui no nosso Balanço Geral uma situação que aconteceu numa mercearia no bairro Panorama e infelizmente os bandidos não estão respeitando esse distanciamento social, continuam agindo e prejudicando os comerciantes. E não é diferente o que acontece no Alto Paranaíba, principalmente na cidade de Patrocínio. Uma mercearia também acabou se tornando alvo de criminosos, né, Elcio? Conta pra gente, por favor. Sim, Rafael, foi durante esse fim de semana. A mercearia fica no bairro Nações, lá em Patrocínio. E segundo a polícia, os 2 criminosos chegaram a pé. Um deles estava com uma faca e anunciou o assalto. Os 2 juntos aí roubaram aproximadamente R$145 em dinheiro do caixa e também um celular do dono da mercearia. Eles fugiram em seguida, mas felizmente foram encontrados pouco tempo depois pela polícia. E ainda estavam com a faca, o dinheiro e o celular. Foram recuperados, a faca foi apreendida. Os 2, um tem 19 anos e o outro tem 17. Eles foram detidos em flagrante, Rafael. E além disso, na casa de um deles, os policiais ainda encontraram drogas, viu? E bom que nessa situação que aconteceu em Patrocínio foi diferente daqui da cidade de Uberlândia, porque os indivíduos acabaram presos, né? Acabaram detidos pela polícia. Obrigado, viu, Elcio, pelas informações. Ainda falando sobre Patrocínio, 4 pessoas foram detidas por porte ilegal de arma de fogo na cidade de Patrocínio. A Polícia Militar recebeu denúncias de que o grupo estaria indo de Carmo do Paranaíba a Patrocínio para a prática de crimes. O veículo denunciado foi visto na MG 230, próxima à comunidade de Tijuco.
Ao tentar realizar a abordagem, o condutor acelerou, tentando fugir da polícia. Eles foram alcançados e 4 pessoas, 2 maiores e 2 menores, foram detidos. Uma arma de fogo, carregadores de munição foram encontradas. Eles foram conduzidos à delegacia da Polícia Civil de plantão, juntamente com todo o material que foi apreendido. Você continue participando comigo, por favor, lá no Facebook do Balanço Geral, e eu convido você a compartilhar a nossa transmissão com os seus amigos, com os seus familiares. Agora, vamos falar um pouco do que está acontecendo no mundo. A Espanha, infelizmente, registrou 812 mortes por coronavírus em 24 horas. 812. Já são, gente, 7.340 pessoas que morreram no país em decorrência do coronavírus. Eu converso agora com um casal de brasileiros, a Ana Raquel Sobreira e também o Daniel Sobreira, que moram em Salamanca, na região noroeste da Espanha. E eles estão ao vivo comigo pela internet também para conversar com a gente. Falei certo, né? Salamanca, região noroeste da Espanha. Muito obrigado pela disponibilidade de vocês, de estarem conversando com a gente e contar como é que está sendo a vida dos brasileiros aí na Espanha. Boa tarde. Boa tarde, Rafael. É isso mesmo, Salamanca, a gente vive aqui já 1 ano e meio. 1 ano e meio. E aqui, na verdade, no começo a gente assustou muito, a gente ainda fica muito preocupado com esses números, né? A gente tenta, inclusive, não ficar acompanhando tanto, porque senão a gente surta, né? Ficar acompanhando muito números. Mas a verdade é que toda a Espanha está nessa situação realmente muito, muito crítica. Né? Não tem nenhuma região da Espanha que esteja melhor, vamos falar assim. Agora, quais os cuidados que vocês estão tomando nesse processo de distanciamento social? O que vem sendo feito aí no país? Bom, Rafael, quer falar? Com relação aos cuidados, eu falo assim mais com relação ao sair, né? Que eu que vou no supermercado, então os cuidados, não só a gente que está tomando, mas sim todos os supermercados também. Os supermercados todos, eles disponibilizam de luvas descartáveis, luvas plásticas, e é obrigatória a entrada de luvas, né, no supermercado. E fora que tem também a questão mesmo do governo, que aqui a gente realmente está num estado que eles chamam aqui de estado de emergência, que nós só podemos sair de casa para situação realmente emergencial, ou se a gente precisar ir no supermercado ou precisar ir numa farmácia. Caso contrário, a gente vê policiamento na rua, os policiais multam quem sai de casa sem uma justificativa. É lógico que a gente sabe que tem gente que precisa trabalhar, então nessas situações é permitido, mas se você sair de casa sem uma justificativa, ou você vai ser multado, ou você vai ter algum tipo de problema. Hoje a gente vê, inclusive, pessoas do Exército na rua aqui de casa. Isso. Bom, para você que está acompanhando o nosso Balanço Geral, nós estamos conversando com esse casal aqui de brasileiros que vive na Espanha. Daniel, que é professor, muita gente conhece ele aqui na nossa região por causa das aulas que ele dava. A Ana Raquel, sua esposa, todos trabalham aí com publicidade, se eu não me engano, é isso. Agora, aqui no Brasil, a gente vem sofrendo com a falta de insumos. O pessoal está sentindo falta e não consegue comprar máscaras ou álcool em gel. Essa dificuldade, vocês também têm convivido aí na Espanha? Sim e não. Na verdade, quando a gente chegou aqui, Rafael, a gente passou 1 mês no Brasil de férias, né? E a gente chegou um pouco antes desse estado de alerta que eles criaram aqui, um pouco antes dos números começarem a aumentar dessa forma como está. 2 dias depois que a gente chegou, o governo decretou estado de emergência. No dia que a gente chegou, a gente foi no supermercado e a gente assustou muito, porque a gente viu as prateleiras vazias, não achava nada, mesmo de produtos de higiene, como você falou, ou mesmo produtos de alimentação mesmo. Só que aí depois, com o passar dos dias, a gente foi vendo que a situação foi se normalizando, porque isso não foi um problema de abastecimento dos mercados, isso é um problema de pânico da população, né? A população indo em massa aos mercados para comprar o máximo de produto possível, e a própria população foi se conscientizando que isso era desnecessário. Então, hoje, o cenário que a gente vê é de uma população que está consciente de que precisa ficar em casa e de que não precisa acumular tantos produtos, né? Que precisa, sim, acumular uma certa quantidade para evitar de ficar aí no mercado toda hora, porque é um risco, né? Que mesmo quem não faz parte do chamado grupo de risco está expondo outras pessoas ao risco, mas, ao mesmo tempo, hoje em dia, a gente já vê uma situação de produtos um pouco mais normalizada.
bem mais controlado. Agora, Ana Raquel, conversando também com a gente, quem é que normalmente está indo no supermercado e com que frequência vocês estão indo? Então, eu que estou indo no supermercado, eu vou uma vez na semana para fazer a compra da semana só. E é isso, é esses cuidados que o supermercado tem, a questão da luva, do álcool em gel também. Então, assim, eu sempre vou de máscara e de luva. Sempre quando eu chego em casa, tiro todo o calçado, depois eu já vou tomar banho, lavar as mãos, tudo. Mas só que a gente está indo uma vez na semana no supermercado, fazer a compra da semana. Agora, aqui no Brasil, a gente está tendo uma dificuldade em relação às pessoas respeitarem um decreto municipal na cidade de Uberlândia sobre o distanciamento social. Aí, as pessoas têm respeitado? Você ainda consegue ver gente na rua ou isso não acontece? A gente praticamente não vê ninguém na rua. A verdade, essa é uma cidade realmente muito turística, apesar de não ser tão conhecida, né? A gente sempre vê as ruas muito cheias, normalmente, e agora a gente não vê absolutamente ninguém. No pronunciamento do presidente aqui da Espanha, ele falou que quem poderia sair às ruas era só quem ia no supermercado, na farmácia, ou quem ia passear com o cachorro. E no nosso caso, a gente tem a nossa cachorrinha, que trouxemos do Brasil, e quando a gente vai, mesmo quando a gente vai passear com ela, que são voltas bem pequenas que a gente dá, a gente não vê ninguém. É como se realmente fosse, igual a Ana falou, uma cidade fantástica. Eu acho que a quantidade de pessoas que a gente mais vê é em supermercado mesmo. E mesmo dentro do supermercado tem essa preocupação de manter o distanciamento. Então, se tem alguém pegando uma fruta, a gente espera numa certa distância para a gente pegar. Então, sempre tem esse distanciamento. Que o que a gente observou é que realmente a população está mais consciente, por mais que existem divergências sobre o que precisa ser feito ou sobre o que vai acontecer, ou mesmo pessoas que estão mais preocupadas com relação à situação econômica, a gente vê que a população não está divergindo com relação à necessidade de se ficar em casa. E esse processo de isolamento de vocês já dura quanto tempo aí na Espanha? 20 dias. 20 dias. 20 dias, foi prorrogado. Primeiro o governo decretou 15 dias e depois prorrogou por mais 15. E pelo que a gente tem percebido, é provável que vai prorrogar mais. Agora, as empresas estão aderindo ao home office aí também? Como é que está o trabalho de vocês, as funções de vocês? Sim, grande parte das empresas está aderindo, né? A gente vê também as empresas do ramo de alimentação que estão aderindo à questão do delivery, né? Fazendo entregas. O nosso trabalho, particularmente, já era muito dentro de casa, então a gente se vê numa situação até um pouco privilegiada por não ter tido que mudar tanto a nossa rotina, mas ao mesmo tempo a gente fica muito preocupado com as outras pessoas que a gente vê que não tem condição, né? A gente sabe que no Brasil o número de trabalho informal é maior, o número de pequenos empresários que não tem tanto apoio é muito maior, então a gente fica com essa preocupação. Para a gente a situação, entre aspas, está cômoda porque a gente consegue realmente trabalhar de casa, mas a gente sabe que muita gente não consegue. Bom, as pessoas têm muita curiosidade em relação aos cuidados, a diferença dos cuidados aí na Espanha e aqui no Brasil. Vocês estão acompanhando as notícias aqui no nosso país, né? Acompanhando os cuidados que nós estamos tomando. Esses cuidados são diferentes daí? Tem alguma coisa diferente que vocês façam que aqui no Brasil não acontece? Tem a questão da máscara, né, amor? Tem a questão da máscara. O uso da máscara, a gente estava conversando com uma amiga que mora na China, e no Oriente, ali na Ásia, no Japão, na China, já é algo cultural eles usarem a máscara. Aqui, até talvez por ser um pouco mais próximo, né, dessa cultura oriental, apesar de ser uma cultura ocidental, por a gente estar mais próximo, assim, eu acredito que isso se expandiu mais rápido e a gente vê muita gente com máscara. E também tem uma questão que é da disponibilidade dos produtos, né? Que a gente sabe que em muitos lugares está faltando máscara para comprar, faltando álcool em gel. E a gente sabe que a preferência de uso desses materiais é dos profissionais da saúde, claro que vão precisar muito, né? Mas aqui o que a gente mais vê de diferença, acho que é isso, que as pessoas, a gente vai no mercado, a gente vê muita gente com máscara. Muita gente.
Olha, eu quero agradecer demais vocês, Ana, Daniel, obrigado, viu, pela disponibilidade de estar conversando com a gente ao vivo. E para encerrar, por favor, mande um recado aí para os seus familiares, que eu tenho certeza que estão muitos acompanhando aí, preocupados com vocês. É isso aí. Bom, muito obrigado, viu, Rafael, pela oportunidade. Para a gente é um prazer enorme a gente tentar ajudar nessa conscientização mesmo da população. Nossa preocupação, como você falou, a gente tem muita gente que a gente ama muito que está aí no Brasil e a gente quer que o Brasil passe por isso com o menor dano possível. Então, fiquem em casa, nossos familiares, um beijo a todos, nossos amigos. Ah, que pena, travou, que pena, né? A hora que eu estava mandando um beijo, deixa eu agradecer o Daniel, Ana, agora sim, voltou. Ana, quer mandar beijo para quem, Ana? Fica à vontade. Então, primeiro eu queria agradecer pela oportunidade da gente poder estar mostrando um pouquinho da nossa realidade aqui na Espanha e falar para os nossos familiares e amigos que nós estamos bem, que vai sair dessa, se Deus quiser, e o Brasil também. Deus quiser, a gente já vai estar todo mundo aí se abraçando, andando na rua super tranquilos. É isso aí. Obrigado, Fique em casa. Viu? Obrigado. Fique em casa. Tá certo. Obrigado esse casal, lindo casal, conversando com a gente ao vivo aqui no nosso Balanço Geral. Grande abraço para vocês. Cuidado aí, por favor, na Espanha, que infelizmente vem sofrendo e muito por causa do coronavírus. Viu só qual que é a realidade deles, a realidade de brasileiros? É importante essa conversa para a gente entender o que está acontecendo nos outros países. Olha só, um casal foi preso por tráfico, também lá em Patrocínio, no Alto Paranaíba. Elcio Fonseca volta a participar com a gente, tem os detalhes. Elcio. Sim, Rafael, a polícia recebeu denúncias pelo 190 e conseguiu abordar esse casal na região central lá de Patrocínio. Com eles, os policiais encontraram 6 pedras de crack. E daí eles contaram aos policiais quem teria vendido essa droga. Os policiais foram até a casa desse possível suspeito. Lá encontraram mais aproximadamente 50 pedras de crack e mais de R$1.000 em dinheiro foram apreendidos também, Rafael. Tudo isso, portanto, apreendido, drogas, dinheiro, e agora a Polícia Civil continua investigando esse caso e esses envolvidos aí com o tráfico de drogas em Patrocínio. Tá certo, obrigado, Elcio. Ainda falando de Patrocínio, eu volto a conversar com o Túlio Amancio, porque um condutor inabilitado bateu em um poste lá na cidade. Agora sim, o Túlio tem as informações. Túlio, conta pra gente, por favor. Ô Rafa, isso aconteceu na Avenida Altino Guimarães. A polícia foi chamada, os bombeiros também. Quando eles chegaram, encontraram um veículo prata que tinha acabado de bater num poste. Eles chegaram procurando o condutor, um rapaz de 27 anos, disse: não, estou aqui, estou bem, não preciso ser atendido pelos bombeiros. Os policiais pediram a CNH dele, a Carteira Nacional de Habilitação. Aí ele falou que era inabilitado, ele não tem permissão para dirigir e contou o que aconteceu. Ele disse que estava na casa da namorada dele, estava atravessando a cidade para voltar para onde ele mora e aí acabou pegando no sono, perdeu o controle do carro e bateu no poste. O veículo, por estar com a documentação em dia, foi liberado. Eles conseguiram levar, ou ele chamou uma pessoa habilitada para levar o carro, mas ele vai ter que amargar uma multa e ainda o prejuízo pelo poste que ele acabou danificando na cidade de Patrocínio. Rafa. Tá certo. Poxa, inabilitado, ainda sofrendo acidente. Por favor, tome o máximo de cuidado. Agora, segura aí, deixa eu aproveitar que o Túlio está aqui. Ô, Túlio, tem muita gente questionando, através do Facebook do Balanço Geral, em relação à nossa Praça do Povo. É importante, para você que não sabe, nesse período, por causa da pandemia, nós estamos evitando aí a Praça do Povo para evitar a aglomeração, até porque esse é um pedido de quem trabalha na área da saúde, né, Túlio? Exatamente, a gente está atendendo às recomendações de quem entende, né, Rafa? Os infectologistas, os profissionais da área da saúde dizem que é um momento de evitar aglomeração e a gente sabe que a nossa Praça do Povo é um quadro muito querido aqui na cidade de Uberlândia, em outras cidades que nós fomos também, então é um momento de ter responsabilidade, por isso que temporariamente a nossa Praça do Povo está suspensa, mas em breve, quando isso passar, a gente vai voltar com a nossa praça, afinal de contas a gente está morrendo de saudade, né, Rafa? É verdade, todo mundo com saudade, mas logo, logo volta, viu? Fique calmo, meu amigo, minha amiga. Logo, logo o Túlio vai estar lá participando, fazendo o nosso povo se divertir, logo, logo, se Deus quiser. Obrigado, viu, Túlio? Olha só, um animal silvestre foi resgatado na cidade de Araguari. Deixa eu chamar o nosso especialista, põe na tela. Ele sabe tudo, quando fala em animal silvestre, esse cara entende tudo. Túlio Amancio, que bicho era esse? Conta pra gente, vai.
Rafa, nós estamos falando de um macaco da espécie bugio. Ele foi encontrado por moradores de uma fazenda que fica à margem da BR-365, na cidade de Araguari. Eles encontraram ele num cômodo dessa casa. E o bichinho, coitado, estava ferido, estava com os olhos machucados. Então eles viram que o bicho estava bastante arredio, com medo, sentindo dor e fizeram a coisa certa. Ligaram para os bombeiros rapidamente foram até lá, pegaram o animal e trouxeram aqui para Uberlândia. Ele foi trazido para o Hospital Veterinário da Universidade Federal de Uberlândia e já está passando por um tratamento. E a gente espera que ele saia dessa bem, mas a suspeita, Rafa, é que ele tenha passado por maus tratos, viu? Alguém pode ter feito alguma maldade com esse animal pelo tipo do ferimento nos olhinhos dele, mas é algo reversível, pelo que os veterinários apontaram, e logo, logo ele vai ser devolvido ao habitat natural. Rafa. Logo, logo, se Deus quiser, que absurdo, maus tratos ao animal, que coisa, viu? Logo, logo ele vai estar bem. Obrigado, Túlio, pelas informações e lembre-se, a partir do momento que você encontrar um animal como esse, um animal fora do cativeiro, uma área de floresta que invadiu sua casa, entre em contato, por favor, com a Polícia Ambiental. Deixa eu conversar com o nosso querido Danilo Cacheta, por favor, aqui na tela do Balanço, já está na nossa redação. Antes eu não pude mostrar o Danilo Cacheta, agora ele está aqui, né? Nós estamos acompanhando a reunião que aconteceu na Prefeitura com várias pessoas relacionadas à área da saúde, principalmente aquele comitê de combate ao coronavírus aqui da nossa cidade. E é importante explicar para as pessoas o que foi definido nessa reunião e principalmente as unidades que estarão disponíveis para atender a nossa população de Uberlândia, né, Dani? Pois é, Rafael, nós estivemos lá hoje, né, no gabinete do prefeito Adelmo Leão. Foi uma reunião até informal, não era uma reunião do Comitê de Enfrentamento ao Covid-19, não. Inclusive estava parte apenas dos integrantes, mas são autoridades de saúde sempre reunidas, né, preocupadas com o andamento dessa doença, né, e o que pode acontecer aí nos próximos dias. O doutor Marcelo Simão, que é infectologista da Universidade Federal de Uberlândia, até gostaria aqui de corrigir que eu anteriormente disse Marcelo Simões, mas é Marcelo Simão, sobrenome correto dele. Certo. Ele é um respeitado médico aqui de Uberlândia e ele tem acompanhado isso, é cientista que é professor da UFO, dizendo que a cidade não pode tirar os olhos da questão do isolamento social. Os cientistas defendem muito firmemente que as pessoas continuem isoladas para evitar aglomerações, porque é só assim pode diminuir o que eles chamam de pico da doença, que deve acontecer nos próximos dias. A intenção das autoridades de saúde é fazer com que essa curva, que ela é ascendente, ela vai subindo, ela seja achatada, diminuída e não seja tão alta como tem acontecido em outros países do Ocidente. Ele citou, inclusive, a questão da Alemanha e da Coreia do Sul, que têm adotado medidas mais duras, restritivas, com relação ao isolamento social. E o resultado lá tem sido positivo. A taxa de mortalidade por Covid-19 nesses países é de menos de 1%. Né? A intenção era que não tivesse nada, mas quanto mais menor, né? Quanto mais pior, na verdade. Então nós temos aí a Itália batendo 10% da população. Então é isso que as autoridades de saúde estão atentas e pedindo às pessoas para contribuírem, evitarem aglomerações. A gente viu aí nesse fim de semana, o jornalismo da TV Paranaíba apurou que foram muitos os locais de aglomeração aqui na cidade. Sim. Não tem bar, mas as pessoas se reuniram em casa, não resolveu nada, continuou com o mesmo problema. Fazer festa não é o momento agora, né? O momento é de ter paciência. É um pouco só de paciência que as autoridades estão pedindo para depois as coisas voltarem à normalidade. Então, esse pessoal hoje lá, os técnicos de saúde, fizeram essa defesa técnica mesmo sobre as condições da doença, o que pode acontecer no futuro e quais as medidas que o município pode tomar para evitar com que os efeitos disso sejam ainda pior. Né? Então, eles discutiram e o secretário municipal de saúde, Dr. Gladstone Rodrigues, falou lá da possibilidade de abrir um hospital de campanha no ginásio do Sabiazinho. Esse hospital de campanha seria para 120 leitos, isso já está sendo estudado, bem analisado pelas autoridades. E a outra hipótese, Rafael, que é de ocupar um hotel privado aqui da cidade, teria capacidade de 80 quartos para manter em isolamento os casos mais graves, ou melhor, os casos suspeitos mais graves ou casos confirmados, que eles estariam sob a vigilância de profissionais da saúde, ficariam em isolamento para evitar que o contágio se propague por toda a população.
eles, pelo que o secretário deu a entender, esse hotel já existe, eles já estão fazendo lá a análise jurídica da viabilidade disso, para ser uma das próximas medidas aí a depender da evolução dos números, Rafa. Agora, Danilo, a gente percebeu uma preocupação que é clara, não só em relação aos espaços físicos para abrigar esses pacientes, mas a quantidade de profissionais da área da saúde para conseguir atender essa demanda que, infelizmente, nós não temos na área pública. É uma grande preocupação também das autoridades, porque precisa de número suficiente de enfermeiros, de médicos para estar nesses locais. Então não adianta, por exemplo, a gente montar o hospital de campanha no Sabiazinho e não ter médico nem enfermeiro lá. Não vai resolver nada. Não adianta, por exemplo, ocupar um hotel e não ter os profissionais da saúde lá para acompanhar os pacientes que estarão isolados nesse hotel. Então, assim, para além dos espaços físicos, é importante ter a mão de obra suficiente. Então, a preocupação das autoridades agora é essa, para evitar, inclusive, que esses profissionais que estão hoje nos hospitais de Uberlândia, nas unidades, não se contaminem, porque eles também são pessoas que estão em condições de risco, estão lidando com a doença todos os dias. Então, eles têm que tomar todos os cuidados para não se contaminarem, porque neste momento vai ser muito importante ter esses profissionais na ativa para atender a demanda da cidade. Agora, outra preocupação é em relação ao número de UTIs na nossa cidade, para atender os casos de maior complexidade, principalmente o Hospital de Clínicas, o Hospital Municipal, estão tentando aí reativar também o Santa Catarina, mas será que é suficiente para a demanda? Essa é a preocupação também de todos, né? Rafael, na verdade, a questão dos leitos de UTI em Uberlândia, em todo o país, ele já não é suficiente para uma demanda normal. Então, nós estamos com déficit de leitos de UTI há muito tempo, né? Você aqui é testemunho, o nosso público do Balanço Geral é testemunho de quantas e quantas vezes as pessoas entram em contato com a nossa produção, vão no Ministério Público, à Justiça, para tentar uma transferência da UAI, porque precisam imediatamente ir para um leito de UTI. E essas doenças comuns, vamos dizer assim, em tempos de pandemia, elas não deixam de acontecer. Então, o infarto está acontecendo, precisa de UTI. O AVC está acontecendo, precisa de UTI. Isso acidentes, né? Agora o acidente até que deu uma diminuída, porque se o fluxo diminui, menos gente está aí na rua, a propensão de ter acidentes. Então, assim, essas doenças que precisam de UTI, elas continuam. E a cidade já não tinha leito suficiente para atender essas doenças. Imagine agora, com uma situação de pandemia, em que os casos mais graves precisam ir para a UTI para ter o respirador. Porque os leitos de enfermaria, normalmente, eles não têm a estrutura necessária, como o respirador, que é fundamental para os casos graves do Covid-19. Rafael, outra situação que foi comentada pela Secretaria de Saúde, isso foi ontem no Política Cruzada aqui conosco, o Dr. Clauber, que é coordenador da Rede de Urgência e Emergência da Prefeitura, confirmou que a Prefeitura já comprou mais de 1.000 tratamentos, 1.000 caixas do hidroxicloroquina. Esse medicamento ainda não está confirmado para o tratamento do coronavírus, mas há uma indicação da Anvisa que para o tratamento de casos graves, em alguns casos, porque tem algumas pessoas que têm outras doenças, por exemplo, os cardiopatas, que eles não podem usar o hidroxicloroquina porque os efeitos da droga são piores. Então, assim, o que os cientistas lá na reunião de hoje falaram? Falaram, olha, é a única esperança. Não está confirmada ainda, mas é a única esperança. Então, a Prefeitura de Uberlândia já requisitou a compra, porque tem que publicar no Diário Oficial, abrir licitação, aquele procedimento legal burocrático todo, para ter aqui no estoque. Porque se vier a ser comprovado, e se essa for mesmo a esperança para a cura da doença ou para o tratamento da doença, pelo menos Uberlândia já vai ter aqui 1.000 tratamentos para doentes graves, porque esse hidroxicloroquina ele é usado em casos mais graves. E uma outra situação, que é essa preocupação do contágio nas redes de saúde, a Prefeitura de Uberlândia também comprou capa de chuva. Sabe aquela capa de chuva? Capa de chuva amarelinha, aquela mais grossa assim. Ela foi comprada, a Prefeitura já abriu licitação, por quê? Porque os profissionais vão ter que se proteger dentro das unidades de saúde. Então a Prefeitura está falando, olha, nós não temos EPIs, os equipamentos de proteção individual, suficientes para atender tudo, para proteger o funcionário. Se a questão do contágio aumentar, como se espera aí pelos números, infelizmente, né, as experiências de outros países, eles precisam resguardar esses profissionais. Então, não assustem a população de Uberlândia. Se amanhã ou depois você chegar numa UAI e ver o povo todo empacotado aí com capa de chuva, amarelinha e tudo, é para evitar a doença. Foi uma compra feita pela Prefeitura de Uberlândia. Quer dizer, todos os cuidados estão sendo tomados agora
para um futuro incerto, né, que essa doença nos propõe. Agora, é importante reiterar, só para a gente finalizar, Danilo, que o prefeito também estava lá e, claro, o decreto municipal continua. O objetivo é pedir que as pessoas respeitem esse distanciamento social. Então, continua diferente do que vem acontecendo em relação ao presidente da República, que esteve em Brasília, fazendo, inclusive, passeando, inclusive, com alguns eleitores durante uma feira. Então, aqui em Uberlândia, o decreto municipal continua, né, Danilo? Sim, existe um decreto de calamidade nacional publicado pelo próprio presidente Jair Bolsonaro e aprovado pelo Congresso. Esse decreto continua valendo e é por ele que deu origem ao decreto municipal, ao decreto estadual. Esses dois, né, Rafael, que restringem o funcionamento de alguns estabelecimentos comerciais. Alguns estão autorizados a funcionar, que são os serviços essenciais, né? E o decreto do governador Romeu Zema também, ele dá uma expandida nesses serviços essenciais, abrindo precedente para lojas de construção, materiais de construção, borracharias, outros serviços. Então, assim, interessante que se você que tem alguma empresa, alguma loja e tal, procure se informar se a sua atividade está classificada pelos decretos governamentais como atividade essencial. E aí você pode manter o funcionamento da sua empresa. Caso contrário, tem que manter fechado, porque, apesar das declarações do presidente da República, o que se vale hoje no país é uma determinação do Estado e do município para manter os serviços não essenciais fechados para evitar aglomerações. E isso foi o que entenderam as autoridades de saúde e os técnicos do próprio Ministério da Saúde. Então, o que o cientista Marcelo Simão falou hoje na coletiva é o seguinte: nós estamos aqui na mesma diretriz do Ministério da Saúde. É uma diretriz técnica, é a medicina, a evidência da medicina. É isso que está sendo observado. Tá certo. Danilo, obrigado, viu, pela sua participação. Lembrando o nosso compromisso do jornalista da TV Paranaíba, explicar para você, trazer a informação. Ontem nós tivemos um Política Cruzado totalmente diferente, né? Foram 2 horas aproximadamente, 2 horas ao vivo, inclusive, trazendo participação de especialistas, trazendo também os apresentadores aqui da TV Paranaíba com vários questionamentos. Excelente isso. E a gente, claro, vai continuar sempre com esse compromisso de levar a informação para você. Obrigado, viu, Danilo? Obrigado. Qualquer novidade, ele volta a participar com a gente.